Olá, pessoal! Uma boa noite a todos. Estamos aqui hoje para o segundo Congresso Brasileiro de Licitações e Contratos da Escola Mineira de Direito. Para nós, é um motivo de muita alegria receber todos vocês aqui. Gostaria primeiramente de desejar boas-vindas a todos, tá bom? Para quem não me conhece, meu nome é Júnia Papini, faço parte da Escola Mineira de Direito e também da organização do evento. Estarei com vocês aí nesses 4 dias de congresso. Estarei aqui passando alguns recadinhos, conversando um pouquinho com vocês, interagindo com vocês. Então, peço que não me deixem sozinha, tá bom? Interajam comigo aqui através do chat do YouTube, que eu vou estar acompanhando tudo aqui. Combinado? Pessoal, antes de dar início à nossa primeira noite, eu gostaria de convidar a todos para curtir a página da Escola Mineira de Direito lá no Instagram. Estamos sempre postando coisas novas lá e tem muita coisa boa por aí na Escola Mineira de Direito e eu tenho certeza que quem estiver acompanhando vai adorar. Aproveito para convidar a todos para postarem lá em seu story uma fotinha aqui do nosso congresso, marcar a Escola Mineira de Direito, que nós estaremos repostando todos vocês, tá bom? Pessoal, eu gostaria de passar, primeiro, alguns recadinhos bem importantes para vocês. Então, prestem muita atenção, tá bom? O primeiro recadinho é sobre a lista de presença. Como que vai funcionar? O nosso congresso ele tem duração de 4 dias, segunda, terça, quarta e quinta. Para você ter direito ao certificado, você precisa assinar a lista de presença no mínimo 3 dias. Como que vai ser disponibilizado o link para computar a sua presença? Durante o congresso, durante o evento, durante a noite, nós estaremos enviando no chat do YouTube o link para computar a sua presença. Assim que o link estiver disponível, basta você clicar no link e inserir os dados solicitados. É bem simples, tá, pessoal? Então, reforçando, para você ter direito ao certificado, você precisa assinar a lista de presença no mínimo 3 dias, tá bom? Como que vai funcionar a disponibilização desse certificado lá na quinta-feira? Na quinta-feira, nós estaremos enviando para vocês um link para emissão desse certificado. O link vai ser enviado tanto aqui no chat do YouTube quanto lá nos grupos do WhatsApp. Então fiquem tranquilos. Quem não conseguir ter acesso ao link aqui no chat do YouTube, ele também será disponibilizado no WhatsApp, mas somente o link para emissão do certificado, tá bom? O link para presença, ele será disponibilizado somente aqui no chat do YouTube. Assim que ele estiver disponível, eu aviso vocês. Fiquem tranquilos, tá bom? Uma outra informação importante. Assim que o link de presença for disponibilizado, ele fica disponível somente até às 23 horas. Então, você tem obrigatoriamente que assistir o congresso no dia ao vivo, porque senão você não consegue assinar a lista de presença. Após as 23 horas, o link se expira e você não vai conseguir mais assinar a lista de presença. Então, reforçando, assim que a lista de presença estiver disponível, eu aviso vocês aqui no chat do YouTube. Fiquem tranquilos, tá bom? Outra informação importante. Quem fez a sua inscrição viu que, após concluir, você tem a opção de entrar em um grupo do WhatsApp. Eu gostaria de convidar a todos para estarem nesses grupos do WhatsApp, porque a Escola Mineira de Direito, durante esse congresso, vai trazer uma oportunidade especial para aqueles que estiverem nos grupos. Mas é só para aqueles que estiverem nos grupos. Então, as meninas vão estar enviando aqui para vocês no chat do YouTube o link para quem não entrou no grupo possa entrar, tá bom? Acompanhem o grupo que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito dessa oportunidade especial que vem por aí. Combinado? Pessoal, sem mais delongas, Recadinhos dados. Se eu esqueci de alguma coisa, depois eu lembro e trago para vocês. Eu gostaria de convidar agora o professor Felipe Dalenogari para desejar boas-vindas a todos. Professor, seja bem-vindo, a palavra é sua. Muito obrigado, Júnia. Boa noite a todos. Inicialmente, eu gostaria de agradecer muito a presença de cada um que participa do nosso segundo Congresso Brasileiro de Licitações e Contratos, um congresso organizado com base na nova Lei de Licitações e Contratos. É um congresso organizado pelo nosso curso de pós-graduação em Licitações e Contratos e que conta com uma série de amigos, com uma série de colegas, estudiosos, professores que estarão aqui debatendo diferentes temas da nova Lei de Licitações e Contratos com cada um de vocês. Todos eles trazendo um pouquinho da sua experiência em diferentes áreas. Nós temos aqui advogados da União, nós temos advogados privados, nós temos servidores que atuam em licitações e contratos, nós temos uma gama diversificada de profissionais que estarão aí, durante esta semana, trazendo, compartilhando e trocando
um pouquinho da aprendizagem de cada um com todos vocês. Eu desejo um excelente congresso e não poderia passar a palavra para a professora Michele sem antes apresentar o curso, né, que faz e é a razão de fazer com que este congresso chegue até vocês, que é o curso de licitações e contratos da Escola Mineira de Direito. Gostaria, muitos de vocês podem não conhecer, o nosso curso de licitações e contratos, a nossa pós-graduação, é o primeiro curso que foi lançado com base na nova lei. Hoje, nós estamos lançando a pós-graduação em 6 meses, né, concluída em 6 meses, com aulas gravadas, que já estão disponíveis, e aulas ao vivo, que seguirão no decorrer do nosso ano. Né, aqui no site emdonline.com.br, você consegue estar acompanhando aí a nossa pós-graduação, que conta com um excelente corpo docente. Grande parte do nosso corpo docente estará conversando com todos vocês nestas noites do nosso congresso. Lembrando que o nosso congresso, ele inicia hoje e termina na quinta-feira. Então, aqui está a página do nosso curso de pós-graduação, né, que incumbe a estar apresentando para vocês as opções aqui que vocês possuem de pagamento e tudo aquilo que espera aqueles que resolverem estar conhecendo melhor o nosso curso aí no site do MD. Júnia, muito obrigado, né? E daqui a pouco eu volto para estar falando sobre a regulamentação e a aplicação da nova lei, principalmente pelos pequenos municípios brasileiros. Nós temos muita coisa pela frente. Professor Felipe, eu que agradeço em nome da Escola Mineira de Direito o fato de sempre estar aqui conosco, né, trazer seus projetos para cá. Para nós é um motivo de muita alegria ter você aqui na nossa escola. Muito obrigada. Pessoal, então vamos aqui dar prosseguimento. Eu só queria completar o que o professor Felipe falou sobre o nosso curso de pós. Vocês viram que o professor compartilhou a tela com vocês, mas eu quero pedir uma coisa. Não façam suas inscrições ainda. Tá bom? O curso está aberto, o curso de pós-graduação em licitações e contratos em 6 meses está aberto, mas não faça sua inscrição. Daqui a pouco eu conto o porquê, tá bom? Só analisem, vão lá dar uma olhadinha, mas não façam suas inscrições. Aguardem mais um pouquinho, tá bom? Pessoal, como a gente está um pouquinho atrasado, daqui a pouquinho eu vou disponibilizar a lista de presenças para vocês, e assim que ela estiver disponível, eu aviso vocês aqui e repasso, né, os recadinhos, tá bom? Eu gostaria de convidar agora a professora Priscila. Professora Priscila é a advogada especialista em licitações e contratos públicos. Ela vai falar sobre o tema: o tratamento jurídico diferenciado das microempresas e empresas de pequeno porte na nova lei de licitações. Professora, seja bem-vinda e a palavra é sua. Boa noite a todos. Estão me escutando bem? Tá tudo certo aí? Olha, excelente palestra, como sempre, do professor Felipe. Nossa, professor, obrigada mais uma vez pelo convite. Segundo Congresso Brasileiro de Licitações e Contratos, mais uma vez promovido aí pela Escola Mineira de Direito. Então, é um prazerzaço estar aqui, bombando o chat aqui do YouTube. O professor Felipe tem esse poder, né, de mexer com a galera. E eu estou aqui pegando esse bastão, né? Mais uma vez, eu acho que da próxima vez eu vou pedir para ser antes do professor Felipe, que aí vocês ficam, né? Porque depois de pegar esse bastão assim, com uma palestra tão maravilhosa como essa, fica difícil, né? Concorda, né, Júnior? Bem, gente, então sejam muito bem-vindos. Boa noite de novo a todos. Eu vi que tem uma galera aqui de tanto lugar bacana do Brasil, imenso, muita gente. Então, um beijo enorme. Vamos logo acelerar aí, que o professor estava no 220, no 12, e agora a gente vai ter que pegar esse bastão também para dar conta. Então, vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre um tema que já foi assunto de um artigo que eu escrevi e está disponível no LinkedIn, no Jus Brasil, e foi publicado também no Conju, e eu fiquei muito feliz com essa publicação. Foi sobre exatamente o tema que nós vamos falar hoje. Então, fica de olho aí que eu trouxe um resumaço de como a microempresa e empresa de pequeno porte vai ser, teve o tratamento aí na nova lei de licitação. Então, vou compartilhar rapidamente aqui o meu slide. Estão vendo aqui certinho? Tudo certo, né, Júnior? Beleza, então vamos lá. Primeiro aqui uma apresentação. Vão lá no meu Instagram, o professor Felipe disse que queria compartilhamento aí, pelo menos de umas 1000 pessoas nos stories. Vocês estão loucos pela lista de presença, hein? Olha, eu prometo lista de presença se também compartilharem nos stories e me marcarem lá, Priscila Vieira, ponto de citar,
Aproveita também para seguir a Escola Mineira de Direito, que é a grande aí, a anfitriã, né, desse congresso. E o meu e-mail também disponível para vocês entrarem em contato comigo, QR Code, porque eu sou dessa, sou tecnológica, é só apontar, você vai saber um pouquinho mais sobre a minha vida profissional. Então, vai lá, tá lá no Lattes, tudo disponível, inclusive uns vídeos no YouTube também estão lá, tá? Bem, vamos lá, então. Vamos já começar a nossa palestra, principalmente falando aqui que hoje, dia 27 de junho, é o Dia Internacional, vocês sabiam disso? Das micro, pequenas e médias empresas, um dia que a própria Organização das Nações Unidas reconheceu, dando a importância econômica e social dos pequenos negócios em todo o mundo, para ver como microempresa e empresa de pequeno porte não é algo só do Brasil, né? Esses empreendimentos, eles representam 99% das companhias brasileiras aqui, somente no Brasil, e respondem por 30% do produto interno bruto. Por isso, tanta dedicação do governo em relação a essas empresas, esses pequenos negócios, que são responsáveis aí por mais de 60% dos postos de trabalho na economia mundial. Então, de acordo com a ONU, o fortalecimento desses pequenos negócios é muito importante para combater a pobreza, criar postos de trabalho, enfim. Então, nós estamos aqui falando de algo muitíssimo importante. Deixa eu tirar aqui, ó. Vai aparecer, ó. Nós estamos falando aqui de algo muito importante que diz respeito à microempresa e empresa de pequeno porte, principalmente considerando aí que ela tem um tratamento diferenciado. Não é à toa, pessoal. A própria Constituição Federal trouxe dentro dos artigos 170 e 179, instituindo a União, Estados, Distrito Federal e municípios, um incentivo à simplificação das obrigações administrativas, tributárias, um tratamento diferenciado, tratamento jurídico diferenciado a essas MEs e às EPPs, considerando que esse fundamento constitucional visa o desenvolvimento nacional, social, econômico dessas microempresas, empresas de pequeno porte. O Brasil, de um modo geral, ele foi um pouco atrasado em relação ao resto do mundo. Apenas depois da Constituição Federal e principalmente depois de várias outras criações de leis foram possíveis esse tratamento diferenciado, né? O Simples Federal, por exemplo, ele já foi instituído desde a Lei 9.317 de 1996. Só que não houve uma adesão, uma parcela significativa dos estados e municípios, principalmente porque não era uma lei complementar, né? A gente só teve mesmo esse tratamento diferenciado com a Lei Complementar 123, apesar do esforço do governo em dar esse tratamento mais simplificado para que as MEs e EPPs se desenvolvessem. Então, a partir de 2006, com a Lei Complementar 123, é que nós temos uma inauguração de um novo capítulo para essas empresas, né? Para essas microempresas e empresas de pequeno porte. E nós não podíamos deixar de citar o tratamento diferenciado vindo para dentro da lei de licitações e contratos, como a 8.666 de 93 e também a Lei 14.133. A gente vai ver hoje a diferença que há entre uma e outra lei e saber se ainda esse tratamento diferenciado foi privilegiado nessas leis, na nova lei de licitação. A Lei 8.666 já veio prevendo o tratamento diferenciado, privilégio ao tratamento diferenciado dessas microempresas e empresas de pequeno porte. E apenas citava no seu artigo 3º, parágrafo 14º, essa preferência definida aí para também as contratações públicas. Muito importante que, a partir da lei complementar, nós realmente tivemos um boom dentro das compras públicas, considerando que, agora sim, eu tive benefícios dedicados aí às MEs e EPPs, de modo que elas pudessem participar dessas contratações de igual para igual em relação às grandes empresas. A Lei 14.133 de 2021, por outro lado, ela restringia um pouco mais a participação dessas microempresas e empresas de pequeno porte. A gente vai entender um pouco mais lá para frente, tá? Hoje, o que nós temos, pessoal? De acordo com a Lei Complementar 123, nós temos o seguinte, que a Lei Complementar ela deu um tratamento para as MEs, na verdade, ela enquadrou essas MEs e EPPs de acordo com a receita bruta anual
dessas empresas. Então, eu tenho um tratamento, um enquadramento exclusivamente econômico, essencialmente econômico para as MEs e EPPs. Como é que eu sei que uma empresa ela é microempresa? Como é que eu sei que uma empresa ela é empresa de pequeno porte? Pelo seu faturamento. Então, a receita bruta anual máxima é que vai dar o tom, né? Que vai caracterizar o porte dessa empresa. Então, vejam aqui que a microempresa hoje, ela possuindo uma receita bruta máxima de até R$360 mil, ela vai ser, assim, considerada para o tratamento diferenciado em relação às compras públicas. Já a empresa de pequeno porte, nós temos um tratamento aí, uma receita bruta máxima anual superior a 360 mil e no máximo igual ali 4.800.000. Isso é o que diz a Lei Complementar 123. Então, o principal critério de enquadramento é a receita anual dessas empresas. O desenquadramento, por sua vez, nos termos dessa lei complementar, é quando a empresa de pequeno porte ela excede o limite de receita bruta anual de 4.800.000 no ano calendário. Então, a lei complementar ela vai modular os efeitos do excesso ao determinar que esse desenquadramento ele vai ocorrer apenas no mês subsequente em que a empresa ultrapassou o limite da receita bruta anual, salvo quando esse excesso ele não for superior a 20%. Ou seja, quando não ultrapassar 5.760.000, a exclusão ela só se efetivará no ano calendário seguinte. Portanto, as empresas que almejam participar das licitações, os benefícios da lei complementar, elas devem comprovar que se enquadram nesses limites de faturamento auferidos no ano calendário do exercício anterior, considerando a modulação desses efeitos no mês seguinte ou no ano seguinte, de acordo com o que determina a lei complementar 123. Então, nesse sentido, nós temos o Acórdão 2134 de 2013, que determina que o limite da receita bruta é o responsável para dar o tratamento diferenciado a essas MEs e EPPs. Então, aqui eu trouxe um quadro que está no meu artigo que eu falei no início aqui da minha explanação. Quem quiser ir direto para o artigo, está lá no meu LinkedIn também, só também apontar aqui para o QR Code, que vocês vão ter acesso a 3 tabelas que eu mesma elaborei para simplificar o entendimento em relação às MEs e EPPs, do seu enquadramento e seu desenquadramento. Aqui, enquadramento e desenquadramento de acordo com a Lei Complementar 123, ok? Vejam, quais são os benefícios em tratamento diferenciado dessas empresas. Primeiro, nós temos um prazo de regularização de documentação de regularidade fiscal e trabalhista dilatado, né? Tardiamente, eu posso, aquela ME e EPP que está com alguma restrição na sua regularidade fiscal e trabalhista, ela terá um prazo de 5 dias úteis, prorrogáveis por mais 5 dias úteis, para ter o benefício dentro da licitação. E também temos, dentro do tratamento diferenciado o empate ficto. Esse empate ficto, ele vai se dar relativo às propostas da grande empresa e micro e pequena empresa. Ou seja, quando uma grande empresa ganhar essa licitação, a ME e a EPP, ela tem o direito de desempatar aquela proposta e eu tenho uma margem preferencial aí de 5% a 10%, 5% para os pregões e 10% para as outras modalidades de licitação, a ser assegurada aí a oportunidade dessas MEs e EPPs de desempatar o preço e sair vencedora da licitação. Além disso, nós temos as licitações exclusivas, que são aquelas licitações em que eu tenho um item de até 80 mil dentro da licitação e eu vou poder dedicar ali, beneficiar somente as MEs e EPPs com as licitações exclusivas e eu tenho uma reserva de cota de até 25% em relação aos bens e serviços de natureza divisível também, que eu dedico às MEs e EPPs dentro das licitações públicas. Visto isso, visto todos esses benefícios, vejam que eu não tenho na lei complementar nenhum óbice, nada também na 8.666 que diga que a ME e a EPP ela vai ter um limite para a adjudicação de compras dentro das compras públicas. Portanto, eu posso adjudicar a essas MEs e EPPs desde que, no momento da licitação, ela tenha esta condição, ela precisa comprovar essa condição, eu não tenho nenhum limite para que
eu adjudique licitações acima desse valor, desse limite de receita bruta. Então, vejam, se eu tenho uma licitação acima de 4.800.000, eu posso muito bem adjudicar essa licitação para as MEs e EPPs. Este é um entendimento pela visão do Tribunal de Contas da União. Só que a nova lei de licitações, em que pese ter o tratamento diferenciado, ela acabou restringindo as licitações cujo valor estimado ultrapasse o limite da receita bruta máxima admitida para EPP. Então, veja, aquele valor lá de 4.800.000, se eu tiver uma licitação acima dessa receita, desse valor limite que está estabelecido na lei complementar, eu vou ter uma restrição de participação onde a ME e EPP não terão os benefícios. Elas poderão participar, mas elas não terão benefício da lei complementar 123. Então, vejam que, apesar ali da boa intenção do regramento da Lei 14.103, eu entendo que houve uma afronta à regra constitucional, porque a regra constitucional é de beneficiamento, não é de exclusão, e a regra constitucional é de desenvolvimento dessas MEs e EPPs, e não excluí-las dessas licitações, principalmente porque eu tenho que dar o tratamento diferenciado, igualando, dando a igualdade, a isonomia dentre as diferenças que essas MEs e EPPs elas possuem no âmbito jurídico. Então, vejam que eu restringi que essas licitações, que essas MEs e EPPs elas participem, mas não participem com tratamento diferenciado, a meu ver, a Lei 14.103 limitou demais, tá? Então, vejam que segundo parágrafo, o segundo parágrafo, aí, o parágrafo segundo, né, do artigo 4º, ele limita as microempresas e as empresas de pequeno porte que no ano calendário de realização daquela licitação ainda não tenham celebrado os contratos com a administração pública. E aí, gente, eu quero que vocês tenham muita atenção, porque vejam que quando eu digo que são contratos celebrados com a administração pública, eu não estou falando de faturamento. Eu não estou falando de receita bruta, eu estou falando apenas de contratos celebrados com a administração pública, em que a lei ela deixou muito claro que não importa se aquele contrato é estabelecido com algum ente privado. Então, percebam a insegurança jurídica que trouxe a Lei 14.103 para dentro desse tratamento diferenciado, a partir do momento que ela estabelece que os contratos com a administração pública equivalem para que eu olhe para essas MEs e EPPs dentro da licitação e verifique se realmente elas terão tratamento diferenciado ou não. Aí eu já mudo completamente a maneira de ver, né, de dar o tratamento para essas empresas, a partir do momento que eu tiro aquele enquadramento essencialmente econômico e passo para um outro tipo de enquadramento, ou melhor dizendo, um desenquadramento. Então, vejam que a lei ela acabou trazendo um desenquadramento que eu chamei no meu artigo de desenquadramento ficto, um desenquadramento que não existia em lei nenhuma. A lei complementar é que veio para regulamentar o artigo 179 da lei da Constituição Federal. Então, percebam que esse benefício ele foi limitado com a Lei 14.133, quando eu estabeleço que as licitações acima de 4.800.000 por item em aquisições ou um valor estimado nas contratações relativas aos serviços e obras, eu estou ali dizendo que as empresas e as MEs e EPPs elas vão participar, mas sem ter o tratamento, os benefícios que eu falei anteriormente, como, por exemplo, a regularização tardia, como, por exemplo, o empate ficto. Todos esses benefícios serão afastados nessas licitações. Então, eu vou ter, ali teve a discussão toda da 14.103, foi considerando que eu teria uma isonomia em relação às grandes empresas e em licitações de maior vulto, vamos dizer assim, né? Então, aquelas licitações que ultrapassam 4.800.000 e também vou ter que, a ME e a EPP vai ter que declarar se ela, antes daquele momento da licitação, ela atende a todos esses limites em relação aos contratos celebrados com a administração pública. Então, veja aqui também que no parágrafo 3º eu tenho uma limitação em relação
ao valor anual do contrato, naquelas situações em que a minha licitação será de serviço que ultrapasse a vigência acima de 1 ano. Então, eu trouxe um outro quadro, uma outra tabela aqui para vocês também visualizarem melhor, que são os critérios de desenquadramento da lei complementar, que a gente viu agora há pouco, e o desenquadramento ficto, que a Lei 14.133, no caso, trouxe como novidade para as MEs e EPPs. Outro procedimento inédito da lei foi em relação aos procedimentos de manifestação de interesse, em que eu vou ter um privilégio das startups, aqui considerado na lei 14.133, como aquelas MEs e EPPs também, que têm aquele caráter de inovação, de pesquisa, né? Então, eu tenho um artigo dedicado às startups, sendo que a gente sabe da Lei Complementar 182, que instituiu o marco legal das startups, e 2 meses antes veio a 14.133, de certa forma, dando um conceito um pouco diverso em relação a quem é a startup, né? Quem é considerado startup dentro das compras públicas. E assim, eu tenho aqui o estabelecimento do procedimento de manifestação de interesse e uma outra novidade em relação à ordem cronológica de pagamento, que considera aí, para a ME e EPP, uma prioridade caso eu tenha uma prévia justificativa da autoridade competente, né, e posterior comunicação aos órgãos de controle interno da administração, ao Tribunal de Controle competente também, e demonstrando que há um risco de descontinuidade desse cumprimento do objeto do contrato por parte da ME e EPP. E assim, eu finalizo dizendo o seguinte, nós temos uma participação especial das MEs e EPPs em relação às compras públicas, não só as compras públicas, mas também ao nosso país, né? Uma importante participação dessas MEs e EPPs, embora não haja impedimento delas em relação à participação na Lei 14.133, nós percebemos um movimento contrário da lei em relação ao tratamento jurídico favorecido às licitações diferenciadas por parte da administração pública. E assim eu encerro a minha palestra, convidando mais uma vez vocês conhecerem o meu Instagram, também da Escola Mineira de Direito, e marquem e compartilhem esse momento grandioso que é o nosso congresso promovido e coordenado pelo grandíssimo professor Felipe Dalé Nogari. Obrigada, pessoal. Professora Priscila, muito obrigada. E se acompanhar lá no chat do YouTube, vai ver os diversos elogios que nós temos lá para você. Professor Felipe, gostaria de fazer uma pergunta para a professora Priscila? Não, Júnior, eu não tenho nenhuma pergunta para a Priscila, porque a Priscila já deu uma aula maravilhosa, simplesmente uma aula. Eu tenho o agradecimento para fazer a ela. Gostaria muito de agradecer a Priscila, uma amiga do coração. Sempre que ela vem a Brasília, ela diz, Felipe, temos que tomar um café. A última vez nós comemos um camarão junto, né, Priscila? E aí, pessoal, vocês tiveram uma verdadeira aula com quem trabalha na prática com licitações. Isso que é importante. Não é alguém de gabinete, não, alguém que trabalha, que vivencia isso no dia a dia. Então, uma excelente palestra. Eu gostaria muito de agradecer a disponibilidade da Priscila e também já agradecer a disponibilidade do professor André Malheiros, pela sua disponibilidade de estar aí conosco participando deste brilhante congresso.